E muito bom, né, estar aqui, ver tudo isso que está acontecendo. Mas nós cantamos aqui, falava um cântico que eu não conhecia, vi aqui, entrar na câmara do amor de Deus, né? É isso? Cadê os músicos aí? Mais ou menos isso, né? E é um pouco disso não, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas, vendo essa campanha, eu não posso deixar de testemunhar, porque isso que foi feito é entrar na câmara do amor de Deus. Isso é experimentar o amor e é dar o amor, levar o amor. Né? A quem de graça recebesse, de graça dá. Está escrito. É simples. A Bíblia é muito simples, só complica quem quer. E quando a gente entra numa ação dessa, de uma forma voluntária, porque a gente entende quem Deus Deus abençoa de uma forma que a gente não consegue entender, a gente só dá glória a Deus. Estou dizendo isso porque nós temos um trabalho no sertão, todo janeiro, chama Atos de Compaixão, e nós saímos também com um caminhão aí com 20 toneladas de mantimento, roupa, entre tudo, arrecada, e vai servir. Isso já faz anos. No sertão nordestino, 7 anos, nós fazemos aniversário de casamento em janeiro. Todo janeiro nós fazemos aniversário no sertão. Teve um ano que ela pegou Covid no começo da campanha e eu no fim. E o aniversário é no fim, ela estava na festa de encerramento da campanha e eu no quarto com Covid. Então, nossa festa de aniversário de casamento foi, né, internet. Aí tá, videoconferência. Né, as pessoas lá, nós aqui, mas é assim que acontece. Todo ano. Tem um irmão lá em Londrina que ele se ofereceu logo quando o primeiro momento de ir para o Nordeste, quando nós mudamos nossa campanha para o Nordeste, ele tinha muito desejo, muita vontade de levar, de usar o seu... Ele tinha um caminhão, não grande, pequeno, e ele tinha o sonho de nos ajudar. Ele não podia ofertar naquele momento, então nós pagamos o combustível para ele. Ele falou, não quero cobrar nada, só nos paga as despesas de viagem. Mas ele tinha um sonho de ter uma carreta, comprar uma carreta, para levar mais. O caminhão era 7 toneladas, 8, ele queria levar muito mais. E ele tinha um sonho. E aí, no outro ano, ele conseguiu comprar uma carreta. E ele chegou e falou assim, este ano eu vou doar a viagem. Uma viagem de carreta daqui a Juazeiro do Norte é R$30 mil. Quem é caminhoneiro aí sabe disso. Toda a despesa, desgaste, frete, R$30 mil. Dou, não quero nada, vou levar. Um motorista que não é convertido, não é cristão, o motorista dele não vê a hora de chegar e fazer esse serviço. Hoje, fazem 5 anos, então, que ele começou com esse caminhão. Teve um ano que a esposa dele também sempre quis ir, mas ela ficou muito doente. E ele falou, esse ano eu não consigo. Pastor, consegue pagar só o combustível da ida? Só o combustível, sem frete, só a ida. Cara, você não quer que a gente ajusta isso? Não, só a ida. Pagamos só o combustível da ida. O outro ano passado, doou novamente. Este ano, novamente. Ele está, este ano, comprando a 4ª carreta. É a 4ª carreta que ele está comprando. E aí, esse ano, ele chegou para a esposa e falou, e aí, Rosa, vou com qual carreta este ano? Ela virou para ele e falou assim, você tem dúvida? É com a nova. É com a nova. Você vai com a nova. Por que você está perguntando? Era desejo dele servir ao Senhor. É desejo dele. Não tem jeito, não tem erro. Então, quando a gente vai servir, depois de um desafio desse, do pastor Paulo, sirva. Deus vai abençoar. Cara, comprar uma carreta por ano é fácil no tempo que nós vivemos? Você acha que é? A última que ele comprou à vista. Ele nunca voltou de lá sem frete. Ele nunca foi interessado em ter... Eu só vou se tiver um frete de volta. Não, as coisas acontecem. Eu queria que você gravasse isso. Servir a Deus é comprar uma carreta por ano.
Eu fui brincar com ele, nós tivemos muita doação, eu falei, Niva, esse ano vai ter muita doação esse ano, hein, Niva? Ele vai precisar de mais caminhão. Ele falou, quanto você quer? Eu falei, mas você está doido? Eu falei, estou comprando a quarta. Deus ama. Deus ama a quem serve com gratidão, com entendimento, quem tem desejo de servir. Né? Deus ama a qualquer um. Então, o que eu quero falar é sobre isso. O amor de Deus é para todos. Todos. Quem está recebendo doações, tanto aqui como no hospital, essa campanha em que você trabalhou bastante, e às vezes nós fazemos... Você trabalha, eu sei que é o trabalho. E você nem sabe para onde vai. É como a pastora, nem sabe quem vai comer. Não interessa quem vai comer. Não interessa se ele é ou não é. Interessa que ele vai comer. Porque Deus ama a todos, Deus é para todos, Deus ama a todos, e esta é a primeira verdade que nós precisamos saber sobre Deus. Deus ama a todos, não existe melhor ou pior. Eu não sou melhor que você e você não é melhor que eu. Também não sou, já fui, posso ter sido pior. Tem gente aqui que foi pior do que eu. E eu fui pior do que muitos aqui. Mas melhor nem eu sou e nem você é. Não tem. Então, para Deus, Ele não faz isso, porque o que está escrito na palavra? Deus não faz acepção de pessoas. Está saindo o slide aí ou não? Tá? Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 12, 11. Então, o amor de Deus, Ele é leal, não importa o que eu e você, o que nós façamos. Deus ama. Deus ama. Eu não fiz, Deus ama. Eu não sou capaz, Deus ama. Nós precisamos entender isso. Eu vou falar aqui algumas coisas muito simples da palavra, que às vezes a gente esquece, por situações que nós passamos, ou às vezes por pessoas que nós rejeitamos, mas Deus ama. Eu não posso fazer nada, está escrito, não faz acepção de pessoas. É por isso que toda criatura tem a oportunidade de tornar-se filho de Deus. Toda. Porque Deus ama. É por isso que está escrito, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Nós estamos aqui hoje, não foi porque você decidiu vir, não foi. Você acha que foi. Você está aqui hoje porque o amor leal de Deus renovou as suas misericórdias e por isso você está aqui. Porque senão seríamos consumidos. Está escrito. É por causa do grande amor de Deus que não somos consumidos. Lamentações 3:23. Pois suas misericórdias são inesgotáveis. É por causa desse amor leal que Jesus deixou um convite a todos nós, todo ser humano, todo ser humano. É por causa dessas misericórdias renovadas que nós estamos aqui, que eu estou aqui. É só por causa disso, não é por outra coisa. Então, a cada dia que nós acordarmos, quando você acordar, lembre o seguinte, só não fui consumido porque Deus quer dar mais uma oportunidade para mim. Foi dito aqui, né? Eu estou aqui, o outro passou por uma cirurgia e tal, é uma oportunidade de estar aqui. Agradeço esta oportunidade. Aleluia, é isso. É uma oportunidade. Você não está à toa. Não veio à toa. Você não está perdendo tempo. Uma oportunidade. Para essa oportunidade precisou alguém passar por uma cirurgia? Não, é uma situação. Lembrei de uma situação, Sabe, oportunidade, Deus ama. Eu estou meio surdinho, sabe? Esqueci de falar, né? Estamos aqui, né? Temos 7 netos, 3 filhas, 7 netos. Já estou idoso, já tenho carteirinha de idoso. Cheguei ali, eu vi a vaga de idoso, falei, é minha.
É minha. Já coloquei a carteirinha, faço questão de colocar a carteirinha em cima. Ué, então, já muita idade, muito avançada, tal, ficando meio surdo. Muito barulho, né? Muito som. Ficando meio surdo. E há pouco tempo fui fazer exame, fui para isso, para aquilo, tem um zumbido, tem algumas coisas acontecendo, né? Internamente, é zumbido, é isso, aquelas coisas que depois de uma idade acontece. E fui fazer exame, vi que eu estava perdendo um pouco de audição, já estava assim, até uma falava, eu falava, você está surdo? Lógico que não. Cara, quando a mulher fala que você está surdo, você está surdo. É bom ir no médico, senão vai ficar pior. Se a mulher falou que você está surdo, vá para o médico, gente. Pelo amor de Deus. Fala assim, eu estou surdo. E eu, Eu estava lá no culto, a pastora Mônica vem, o outro lá fala com a Thelma, mais a pastora Mônica fala com a Thelma, tá, me chama assim, tá, e fala. Ela sai, eu falo para ela, o que ela falou? Aí, você está surdo? Não, é o som que está alto. Não, eu que estou surdo. E aí eu fui no médico, fiz exame, uma perda de audição, perda de não sei o que, pouquinho. Ele falou assim, você não precisa de aparelho, não é o caso. Eu falei, lógico que eu preciso. Se eu estou, se está faltando um pouco, eu não tenho problema com isso. Eu preciso de aparelho. Para não complicar outras coisas. Vamos acelerar o processo. Não adianta ficar enrolando. E estava fazendo exame, aí, o meu tipo de aparelho, para surdo, deixa você mudo. Porque tem zumbi, tem isso, tem aquilo. O leilão começava em 15, 20 mil, o aparelho. Porque tem que ter isso, tem que ter aquilo, por causa do zumbi, por causa daquilo, por causa daquilo. Eu falei, meu Deus. Meu Deus. Aí um dia eu estou no culto, pouco tempo, isso faz pouco tempo. Estou no culto, o pastor Davi está ministrando, e está falando lá, falou sobre cura e tal, quem está precisando de cura, vem aqui na frente e tal. Eu sento ali na frente, eu fico ali na frente, aqui assim, ó. Aí vem aquela história, mas eu sou pastor, sou presbítero. Fala assim, presbítero. Eu sou presbítero. Como que eu vou lá na frente? Será que ele pecou? Será que ele fez isso? É aquela loucura toda, né, com a cabeça da gente. Mas eu estava ali, só dar um passo. Bem ali, eu estou aqui na frente. Mas veio aquela voz. O pastor Paulão, outro pastor, ele está com um problema lá de coração, está fazendo uns tratamentos e tal, foi lá. Eu falei, então, já que é assim, ele falou, ó o Paulão lá, vai lá. Eu fui lá, cheguei no Paulão, falei, pastor, ô Paulão, você com o coração e eu com o ouvido, vamos ver quem Deus vai resolver primeiro aqui. Porque Deus, ele gosta que a gente sim. E ficamos ali, oramos, o pastor orou, a gente ali. Acabou, o pastor Paulão falou assim, e daí, o teu ouvido? Eu falei, cara do céu, eu estou fazendo exame, amanhã eu vou fazer um teste de aparelho, mas já estou sabendo que o aparelho custa de 17 mil para cima. Ele falou, não, peraí. Tem uma irmã, aconteceu isso, o irmão, não sei o que, aconteceu tal, não sei o que, tá. E foi uma situação, o irmão faleceu. Tinha acabado de comprar o aparelho, a esposa, que lá da igreja, pegou aquele aparelho, que ele falou assim, esse é um aparelho caro, eu sei que é caro, é acima de 17 mil. E já ligou para ela ali naquela hora. E falou, o pastor Trajano está aqui, falou, é dele. Resolveu. É dele. E ela está pagando a terceira prestação. E eu fui falar com ela, a gente foi falar, mas espera, é teu. É teu. Deus ama. Deus ama. E é quase assim, será que morreu para o teu aparelho? Não. Teve uma situação, aconteceu, não foi por isso. Não, porque tem gente que fala. Não foi por isso. Aconteceu a situação e o aparelho está aqui. Hoje eu estou sem, esqueci, carregando, esqueci. A Thelma falou, volta, pegar o aparelho, você não vai escutar. Eu falei, mas eu não preciso escutar, eu vou falar. Aí vai atrasar, atrasou por quê? Porque o surdo foi buscar o aparelho. Não, eu só estou falando aqui, não precisa. Tá bom, já estou ouvindo aqui. Ó. O povo toca alto mesmo, o pessoal fala. Hoje eu esqueci o aparelho. Fala assim, Deus ama. Não faz acepção de pessoas. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que as coisas acontecem. E eu tenho que louvar. Se eu não ouço a Deus,
Ele fala, eu não vou lá com o Paulão, para que eu tenho que ir lá com o Paulão? Se eu dou um passo aqui, eu estou aqui. Mas eu ouvi lá no fundinho, como você está ouvindo hoje, vai ouvir. Vai lá, ele pega, sai do apelo, ele vai embora. E no outro dia eu vou lá fazer o teste, aí o cara me enrola, me leva 25 conto. A gente já estava aqui com a Thelma, o que nós vamos vender? Vender a casa. Então, para você ouvir, vamos ficar sem casa? Aí não vai dar certo. Ouvir, vai ficar a pé, sem carro, o que adianta ouvir e ficar a pé? E vai começa. Então, eu fui lá, eu saí dali, fui ali. Bem do lado de alguém que estava com a solução para o meu problema naquela hora. É só uma voz que falou, vai lá. Se eu estou num ambiente onde Deus está no controle, espera aí, gente, quem está falando aqui é Deus. A voz que você está ouvindo aí não é do diabo. Não é, é Deus, é o Espírito Santo. Então, obedeça, dá certo. Porque Deus ama. Então, Jesus deixou um convite. Olha o convite que Jesus deixou. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ora, se Deus nos ama tanto assim, olha que proposta que Ele tem, que Jesus faz. Vem a mim, está cansado? O fardo está pesado? Olha, então precisamos trocar. Se está difícil, é só trocar. Se você está passando por situação, se eu passo por uma situação difícil, é só trocar o fardo, tem um convite. Eu preciso crer na palavra, não tem outro jeito. Adianta a lei não crer, não vai resolver nada, eu preciso crer. Será que é isso mesmo? Essa é a verdade? É a verdade. Então, eu penso que nós precisamos urgentemente aceitar esse convite. Quem aqui está carregando um fardo pesadinho aí? Quem está? Pode levantar a mão, aproveita o ambiente, é o que eu estou falando. Se Deus está falando aí com você, levanta a mão, meu filho. Perca a oportunidade, não. Então, tem gente que com o fardo pesado aí. É só trocar. É só trocar. Jesus está falando, vem a mim. Você está cansado? Tem uma situação cansando? Tem uma situação que está atormentando? Tem uma situação difícil? Vem a mim. Eu darei descanso a vocês. Eu preciso crer nisso. Vem a mim. Eu darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam que eu sou manso, aprendam que eu sou humilde de coração. Venha a mim. Então, isso é possível. Sim, é possível trocar o fardo. Eu não estou dizendo que a vida vai ficar 100%. Estou dizendo que vai trocar o fardo. Se o fardo está pesado, vamos pôr um fardo leve. Foram 13 mil toneladas. É pesado. Agora, se você tem 13 mil toneladas nas costas, e você aceita esse convite e começa a carregar 50 quilos, pô, tá bom demais, não está? Meu louco, de 13 toneladas para 50 quilos é moleza. Então, fica um fardinho, fica um pezinho, mas daí? Mas é leve, perto do que estava. Perto do que estava, é leve. É um convite que Jesus faz por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Agora, o que eu preciso, esse convite é aberto a todos. Esse convite é aberto a todos. Todos, todos, todos. Quando foi dito, lá no hospital, grita, vocês estão gritando o nome de Jesus, está sendo ouvido? Alguém vai perguntar quem deu, quem fez, como chegou, tá? Olha, foi um pessoal da igreja, é, Jesus, alguém vai falar, chegou. Chegou. E aquela pessoa pode ter essa oportunidade. Ela que vai decidir, a decisão é dela. Mas a oportunidade chegou. A todos, todos. O que eu faço, então, para aceitar esse convite? Olha, é muito fácil. Tem uma regrinha, tem um jeito certo e simples de trocar o fardo, de aceitar esse convite. Olha o que o apóstolo Paulo diz, o que eu preciso fazer para trocar o fardo. O apóstolo Paulo não, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus disse isso.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse, vem a mim. Está cansado? Vem a mim. Olha, então eu preciso crer e confessar. Olha o que o apóstolo Paulo, então, diz, nos ensina. Ainda não é o apóstolo Paulo, aqui estamos em Atos ainda. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui já tem um ponto. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor tem a oportunidade e a disposição, à sua disposição, um fardo leve. Eu lutei muito com isso aqui, porque existe uma forma certa de fazer isso. E eu lutei muito, por muito tempo, para você ter uma ideia. Um dia o tio namorava a Thelma, não sei quantos anos a gente tinha, mas um tio dela faleceu, um acidente, atravessou a linha do trem, o trem pegou, e foi... Ela era novo, né? Teu tio era novo. E naquele velório do tio da Thelma, um tio querido, todo mundo da família gostava, muito brincalhão, e estava aquela situação toda. Eu, para ajudar a pastora Thelma, eu disse assim, com 33 anos eu vou morrer. Foi simples assim. No velório do tio, o trem passou por cima, e eu, naquele momento, eu vou morrer com 33 anos. E ficou isso. Ela olhou, né, moleca de tudo. Eu comecei a namorar a pastora Thelma, ela tinha 13 anos de idade. Eu tinha 16. Nós vamos fazer 40 e... Quantos você lembra? Pra ver se... Ela lembra, meu, você viu? Ela... Hã? Ela lembra. Sorte tua, que você lembra. Mais 5 de namoro, quanto? Muito tempo. Meus amigos me chamavam de Papa Feto. 13 anos de idade, brincava de boneca ainda. E então agora eu vou morrer com 33 anos. Aí foi uma luta, casamos, eu vivi uma vida bem desregrada, e gostava muito de festa e tal, e ela também. Nós fomos pentacampeões de carnaval. Seguido, hein? 5 anos seguidos ganhamos o carnaval. Olha que prêmio maravilhoso. Que currículo. E tá aquela loucura toda, e vai. Aí ela se converte. Ela se converte, e começa a orar, e começa a sei quê, aí a coisa piora, aí a coisa começa a pegar, uma guerra espiritual. Eu gosto de ler muito, gosto de ler, sempre gostei. E naquela luta, teve um dia, eu tive um sonho que eu quase nunca conto esse sonho, porque... Mas não vou nem contar também, vou continuar não contando. Mas o resumo é, eu vi o céu e eu vi o inferno. Mais ou menos isso, porque ele é longo aí, né? E foi aquela guerra, aquela luta. E quando eu acordei daquilo lá, ela falou, o que foi? Eu falei, não, eu quero isso. Eu vi Jesus. Porque naquele sonho, Jesus, eu vi um dedo assim apontando para mim, vai chegar a tua hora. Eu estava abrindo muitas portas. E chegou numa porta muito estreita, eu não conseguia abrir, e eu tinha que olhar para trás, eu tinha medo de olhar para trás, eu tinha que olhar. E quando eu olhei, eu só vi um dedo, assim, vai chegar a tua hora. E eu sabia que era Jesus, era uma coisa assim. Mas eu tinha ódio de Jesus e de Deus. E no outro momento do sonho antes, eu sentia o cheiro do enxofre, eu vi o ranger de dentes, era uma coisa esquisita. E um dia a minha mãe falou, você precisa de Deus, filho. Eu falei, eu vou dar um murro na boca de Deus se ele aparecer na minha frente. E se ele tiver dente, eu quebro. É muito macho. E naquele sonho eu fui para São Paulo. E lá em São Paulo, eu encontrei uns amigos que eram muito amigos, e ele era muito envolvido com o espiritismo. E naquele dia,
Eu chorei a noite inteira, ela acordou e eu tinha viagem, era meu negócio. E eu cheguei lá chorando e dormi, passei a noite chorando naquele apartamento. No outro dia eu estava dentro da Federação Espírita de São Paulo. E ali começou uma jornada dentro do Espiritismo. E aí, de repente, a Thelma, eu falava para Deus, ou aqui ou ali. Me diga o que é certo, porque eu estou com essa mulher desde os 13 anos de idade. Não vai dar certo separar agora. Já com as 3 filhas. Não vai dar certo. Ou aqui ou ali. Ou traz ela para cá, ou me leva para lá. E eu fazia muita caridade, eu tinha fábricas, eu tive fábrica de bolsa de couro, cinto de couro, camisa, vestido, biquíni, lingerie, mas muita fábrica. E essa de couro, especificamente, eu dei para o pessoal montar uma oficina para deficientes, pessoas especiais. Olha que bondade toda. Eu falava, para que isso? Por que falta? Falta o seguinte, a gente não consegue entender, é só vivendo. O mundo espiritual existe. Eu não conseguia chegar na Thelma e olhar nos olhos dela. Com toda essa bondade, com toda essa caridade que eu tinha, eu não conseguia olhar nos olhos dela. Foram 3 anos de batalha. E por quê? Porque era mais ou menos assim, ali tinha luz. Ali tinha luz. E eu não estava entendendo aquilo. Eu falava assim, meu Deus, o que eu sou? O que eu sou nessa história? Tem uma diferença entre nós, entre o ser humano para Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas tem uma diferença. Uns são filhos e outros são criaturas. A partir que o pecado entra na vida do homem, Adão e Eva, nós precisamos retomar. Então, nós somos criados por Deus. Agora, para se tornar filho, a palavra diz que é necessário confessar. É necessário invocar, e ali recebereis o poder, sereis recebidos como filhos de Deus. Filhos, por adoção. Opa, então tem alguma coisa diferente, né? É por isso que eu falei, é preciso crer. Então, a palavra diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu falei, mas eu faço tanta coisa. Eu li a Bíblia 4, 5 vezes, inteirinha, de cabo a rabo, para convencer que ela estava errada. E marcava, e relia, comprava outra e lia. Espera aí, eu passava por todos esses textos, mas não enxergava. E um dia eu falei para o Senhor assim, Deus, o Senhor sabe que eu quero ficar junto com a minha esposa, eu amo ela. A gente morava numa casa, numa edícula, que meu pai construiu num terreno, e dos lados tudo vazio, na frente vazio, e aquela escuridão, e só a nossa casa lá. E o Senhor sabe que eu quero sair. Falar da tua palavra, falar do teu amor, falar disso, mas eu quero até uma junto. Agora, ela está aí com esse negócio de evangélico, e eu estou aqui, e o que é? Onde nós vamos? Quem vai para onde? E aí eu tive uma brilhante ideia. Thelma estava no nosso quarto, eu tinha uma janela assim, e dava uma varandinha, eu estava sentado lá, e eu, com a minha brilhante ideia, leio muito, sou muito inteligente, muito esperto. É verdade. E levantei e falei, Thelma, e ela lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. É o seguinte, ou você vem para o meu lado, para o Espiritismo, ou eu vou para o seu. Mas eu preciso saber qual é a verdade, Deus precisa falar. Então é o seguinte, eu vou morrer, eu vou sair pelo mundo como andarilho, pregando a palavra de Deus, olha que lindo, pregando a palavra de Deus, vou morrer, andando pelo mundo, e naquele barranco, em frente ao portão da nossa casa, vai ficar o meu espírito olhando para você todos os dias, porque eu te amo. Meu, que mulher que resiste a um negócio desse? Ela estava deitada na cama, lendo a Bíblia, levantou o olho, os olhinhos, assim, e disse, vai. Aí tinha um tijolinho assim na varandinha, e o meu perna tremeu, o joelho, e eu sentei no tijolinho. Eu não fui, e hoje estou aqui. Depois de convertido, perguntei para ela, o que você estava lendo naquele lugar que você falou, vai? Nós começamos a namorar com 13 anos, menino, eu te tirei do berço. Ela estava escrito lá, se alguém
tentar te demover da fé, deixe que o vá. Au! Au! E aí começou uma batalha. Eu falei, então sai da igreja. E eu saio do espiritismo. E vamos ver quem vence essa guerra. Aqui em casa. E foi. E ela, como uma mulher submissa, que a palavra diz, a mulher seja submissa ao homem, nesse sentido, é amar o marido e ganhar o marido, ela fez, ela ficou ali, submetendo as coisas. E eu tentando convencê-la daquilo. E lendo, um dia chegou um amigo dela da igreja, tem muita história por aí, foram 3 anos assim. Mas um dia chegou uma pessoa da igreja e foi falar comigo de Jesus, do Senhor, do amor de Deus. Eu estava trabalhando, eu faço comida, naquela época fazia salgadinho, eu tive também vários restaurantes, docerias, salgaderia, tudo que você... Eu já tive tudo. E só tive paz quando eu tive Jesus. Eu tive 8 CNPJ, eu sou grande microempresário. Se tem um cara que é empreendedor, sou eu. E estava ali, e ela chamou o cara chegaram para conversar. Foram 3 horas de conversa. 3 horas. E eu trabalhando, e ele lendo Bíblia. O cara nasceu na igreja. E aí ele falou assim, eu falei assim para ele, para. Nós vamos ficar aqui batendo boca, não vai dar tempo isso aqui, vai acabar nunca isso aqui. Porque ele falava uma coisa, ele falava um versículo, eu falava 2. Ele falava 3, eu falava 6. Sabe jogar truco? 6. Ele foi embora. Passou uma semana, ele voltou. Eu falei, volta daqui uma semana. Estuda a Bíblia e volta. E eu com uma Bíblia nova já na mão para combater o cara. Sentamos na nossa cozinha. Na cozinha da minha casa. Até a minha esposa dele na sala. Falei, agora vamos ver o que vai dar. Mais 3 horas de conversa. E vai, e vai, e vai, e vai. Aí eu falei para ele, para, chega. Não é homem que vai me convencer. Não é homem. Nós vamos ficar aqui de novo, batendo. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Chama a Thelma e a tua esposa lá, na sala. Chamamos, veio. Eu falei, bom, é o seguinte. Vamos ficar aqui conversando, mas eu quero saber o que a Bíblia diz sobre isso. E eu falei, na Bíblia está escrito o que eu vou ler agora, que é o caminho para trocar o fardo, que é o caminho para viver o amor de Deus de uma forma diferente. E eu falei para ele, porque eu já tinha lido a Bíblia tantas vezes. Eu falei para ele, na Bíblia está escrito, que se, na tua Bíblia, eu falei, e na minha também, que eu li aqui, nova, é a 4ª, aquela era a 5ª já, nova. Se você crer com seu coração e confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, está escrito, ó, Romanos 19, se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque na minha última discussão com a pastora Thelma, eu falei assim, é o seguinte, lembra? Você vem para cá, eu vou para aí. Falei, Thelma, deixei tudo espírito. Minha única dúvida agora é com a reencarnação. O que acontece com essas pessoas que morrem? E lá tem lá os seus ensinamentos. Tal. As pessoas, o que acontece com elas? E naquele dia, naquela dúvida, eu abri a Bíblia e caí no Salmo 73, e lá diz, entrará no Santo dos Santos e conhecerá o fim deles. Na minha cabeça, conhecerá o fim deles, é o fim dessas pessoas que morrem. Que na doutrina espírita é muito bonita. E eu era um doutrinador dentro do espiritismo. Lia muito. Lia demais. Demais, demais, demais. 400 páginas era um dia brincando. Engolia 400 páginas. Entre no Santo dos Santos e veja o fim deles. E eu pensei ali, onde eu faço isso? Só na igreja. Chamei a Thelma, porque eu queria dinamitar a igreja. Era um sonho que eu tinha, dinamitar a igreja. Meu sonho era de chegar aqui de manhã, trazer uma cesta básica. Deixa eu conhecer a igreja. Vem, a gente dinamite aqui. O pastor Paulo está aqui, eu estou ali. Bum!
menos um pastor. Era um sonho. Era um sonho. Espero que ninguém tenha feito isso. Era um sonho. Chamei a Thelma, está escrito isso. Thelma, dá a mão. Nem ficaram, quase desmaiaram. Era da mão de mão. Vou fazer isso agora. Eu confesso que Jesus, reconheço que Jesus é o meu Senhor, meu Salvador. Olha, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Nunca. Coloquei meus pés numa igreja. Nem católica, porque quando era criança fui coroinha. Nunca. Aquela hora eu fiz o apelo, eu fui para o apelo, eu pus a mão na minha cabeça, eu orei, eu aceitei tudo. Fiz tudo o que faz numa igreja, eu fiz sozinho na minha cozinha. E acredite, mudou tudo. Mudou tudo. No outro dia, estava dentro da igreja. Queria entrar no Santo dos Santos. Quando eu cheguei na igreja, como ela falou, vim aqui o louvor, quando aquele louvor encheu, nunca tinha entrado na igreja. Mas quando o louvor encheu, eu estava no Santo dos Santos. E olha, eu vou dizer outra coisa, eu não queria saber mais nada, não. Não queria saber fim de ninguém, não queria saber fim de nada. Eu queria saber de Deus, Jesus na minha vida, só isso. Foi um chororô, o pastor olhou, agarrei o pastor, comecei a pular com o pastor aqui assim, ó, e agarrado assim, pulava assim, e ninguém, todo mundo louco, o cara vai matar o pastor. Não, agora não é dinamitar, agora eu vou para o inferno, vou no inferno, eu vou buscar gente no inferno, e pular. E o pastor, larguei o pastor ficou assim. Pronto, mudou. Por quê? Porque está escrito. Sabe, nós não podemos perder tempo. O diabo está para matar, roubar e destruir. Tem alguém aqui que nunca, da sua boca, nunca saiu essa oração? Senhor, eu confesso que Jesus morreu por mim. Eu creio que Ele morreu, derramou seu sangue pela minha vida. E eu sei e quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Tem alguém que nunca fez isso aqui? Nunca fez essa oração? De que Jesus seja o Senhor da sua vida. Tem alguém? Essa é a hora. Não perca essa oportunidade. Não vai doer. Não vai doer. Se você não... Porque tem que fazer, é o que está escrito. Não tem outro jeito de trocar o fardo. É só confessando que Jesus... Mas é uma decisão. É uma decisão. Eu decidi ali. Então, fica pensando nisso. Se tem alguém... Levante a mão. É agora. O Espírito Santo está falando com você. Pode levantar. Lembra? Vai ali. O pastor está ali. Vai. Amém? Amém. É só isso. Crer e confessar. Agora, veja o que a Bíblia diz. Se você confessar com o seu nome. Sabe por que eu confessei aquele dia que Jesus é o Senhor da minha vida? Porque eu não sabia. Eu já tinha lido a Bíblia, tudo, mas eu não sabia. Eu não enxergava na Bíblia que o Espírito Santo estava e está a todo tempo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Está escrito. Por isso que eu falo, tem que crer. Tem que crer no que está escrito na Bíblia. E naquele dia que eu confessei, naquele dia que eu abri mão de tudo aquilo que eu tinha aprendido, porque eu fui ateu, porque eu falei que ia dar um murro na boca de Deus se Deus existe. Eu era ateu à toa. Mas como um grande e experiente e inteligente ateu, eu descobri que todo ateu tem medo de Deus. Ele não crê que Deus existe, mas ele tem medo, porque eu fui esse ateu. E eu tinha medo. Sabe aquela hora que você fica naquela escuridão sozinho, aquele breu assim, e aí você fica meio, espera aí. Será que tem alguém atrás de mim? Será que tem o quê? Sabe aquela sensação de fantasma, de vulto, de coisa? Aí eu falo assim, mas o Deus. Ué, mas o Deus não crê? Você não crê porque você está falando Deus? Todo ateu fala, em algum momento da sua vida, falou o nome de Deus. Pergunta para ele fala que não, porque ele está mentindo. Porque é uma semente que tem lá dentro. E foi como ateu que eu disse que eu ia dar um murro na boca de Deus. Foi como ateu. Depois eu passo
pelo Espiritismo, e leio, coisas lindas, leio, e vai lendo, vai aprendendo, vai engolindo tudo aquilo, comendo tudo aquilo. Só que o Espírito Santo está agindo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama. E depois que eu me converti, eu voltei para as minhas anotações que eu fazia naquela Bíblia, nas 4 Bíblias, que eu queria convencer a Thelma que ela estava errada. E as anotações todas me levavam a Jesus, me levavam ao poder do Espírito, mas eu não enxergava aquilo como aquilo. Eu não enxergava daquela forma, porque eu estava lendo um livro, como outro qualquer. Então o Espírito Santo é fundamental, e ele está nos convencendo do pecado e da justiça e do juízo. E aí vem agora uma segunda parte que a palavra diz, Paulo diz, por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Então, se eu disse que Jesus é o meu Senhor, foi porque o Espírito Santo me convenceu e disse, e me usou. Eu perguntei aqui se alguém não tinha feito essa oração de entrega, confessando Jesus como Senhor. Todos, ninguém levantou a mão. Então, eu quero crer que todos aqui confessaram Jesus como Senhor. Mas você só confessou Jesus como Senhor porque o Espírito Santo te levou a isso. Porque lembra que nós estávamos numa batalha com o rapaz. Eu tinha lido muito já. 3 horas de discussão para lá, 3 horas de discussão para cá. Até que o Espírito Santo, sem eu saber, me convenceu. E eu aceitei crer na palavra de Deus. E tudo mudou. Tudo mudou. Mudou. É lógico que a gente tem nosso processo de cura, de santificação, de todo o processo que você vai aprender na igreja. É um processo. Você não fica assando de um dia para o outro. Você não é super-homem. Eu estou lutando até hoje e tenho que lutar até o fim, porque na Bíblia está escrito, todo aquele que está em pé, cuide que não caia. Mas foi o Espírito Santo que me levou a falar sobre Jesus, a confessar Jesus. Olha, então, se todos nós aqui se eu e você, se você já foi convencido pelo Espírito Santo que Jesus é o Senhor e você já confessou, então, a partir deste momento, nós passamos a ser morada de Deus. Olha que coisa linda. Por isso que nós derramamos amor, por isso que nós trabalhamos, por isso que nós servimos, porque está escrito, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então você não escolheu ser amado por Deus. Deus te escolheu amar e ponto. Jesus escolheu amar e ponto. Você não tem nada por isso. E nem está fazendo, e nem eu fiz. Mas Ele me amou, tem que entender isso aqui. Então Cristo vive em mim agora. Então Cristo vive em todos nós. Pelo Espírito. Porque se você já aceitou isso, então muda. A percepção das coisas, o entendimento das coisas. Né? Eu quero ter uma carreta para abençoar o povo. Eu quero entrar no desafio de servir o povo, arrecadar. Eu quero. Opa, Cristo vive em você. Vai lá. Agora, se fazer por obrigação, só porque aí não vai dar certo. Mas mesmo assim vai. E lá na frente muda. Deus muda, o Espírito Santo convence. Não tem problema. Vai. O Espírito Santo mexe, convence. Quantas coisas que você não quer fazer e faz, e depois vê que foi Deus quem fez. Né? Vai. Eu poderia não ter ido. Eu não vou lá, vou ficar aqui, estou aqui. Ó. Eu poderia falar assim, é minha alma que está falando isso. Por que eu vou lá? Ele está lá na ponta, eu vou ficar aqui mesmo. Poderia ter falado um monte de coisa, mas o meu entendimento é assim, se eu estou num ambiente onde Deus está falando, é Deus que está falando. Para mim é assim. Aqui eu tenho que entender que Deus está falando. Sou eu que estou falando, mas estou lendo a palavra de Deus. Então, é Deus que está aqui. Então, se falar, vai ali, vai, você vai aqui, vai, falar, senta lá, você senta, vai fazendo um movimento aí, que Deus vai te abençoar. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Ora, se Cristo vive em mim, a casa está limpa. Porque Cristo não vive em casa cheia. Porque a palavra vai dizer também
que o Espírito Santo somos templo do Espírito, habitação do Espírito. Então a casa está limpa, o Espírito Santo limpou a casa. Já não tem mais dependência, não tem mais vício, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Não tem, ele limpou. A gente vai buscar de novo. Aquela coisa, né? Não é assim? Lá em casa a gente passa uma tribulação sempre. Quando... Casa limpa assim, né? Ela já olhou aqui. Quando a diarista limpa a casa, que é o dia dela, um dia por semana. No meio da semana, quarta-feira, bem no meio da semana. Então eu tenho 2 dias antes, porque os netos chegam sábado e domingo, destrói. Terremoto, tsunami, tudo. Quarta, limpa. Quinta e sexta é o dia que a casa pode receber uma visita, porque na sexta-noite os netos começam de novo. Então, quinta e sexta, quando eu chego, eu tenho que levitar. Não tenho esse dom ainda, não consigo voar, não consigo levitar. E aí vai. Sujou. A casa está limpa, mas a gente suja. A gente anda. Né? A gente cai, a gente derruba. Eu gosto de comer amendoim torradinho com casca. Casquinha. Tem gosto do quê, casca de amendoim? De nada. Serve para quê, casca de amendoim? Para cair no chão e sujar. Aí você come assim, eu gosto de comer assim, e sai casquinha saindo. Aí você já viu, né? Aí você já viu. Casa está limpa, mas eu sujo. O Espírito Santo está ali dentro. Quando a minha casa, se eu sei que a minha casa está limpa, eu vou sujar. Para quê? Porque eu sujo. Eu não sujo porque eu quero. Eu não sujo porque, às vezes, suja porque quer. Mas às vezes não, acontece, pode acontecer. E é a hora que nós vamos enfrentar várias situações. E nós vamos passar por dificuldades. E nós podemos sujar de novo feia a casa. E nós podemos negligenciar, mas mesmo assim Deus continua amando. Mas nós vamos perder. Podemos sujar. E de novo voltar às velhas práticas, de novo voltar a pecar, sujar a casa, de novo. Mas eu preciso, e aí é para nós, todos nós que temos Jesus aqui, e o Espírito Santo, eu preciso lembrar que por causa do amor de Deus, porque Deus ama todos, sem acepção de pessoas, há escape. Deus tem uma provisão de escape, e olha o que está escrito. Não, isso é por causa do Espírito Santo que está em nós agora, porque Jesus morreu. Jesus foi ressuscitado e Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Mas há uma provisão, porque o Espírito Santo está aqui. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Eu, Trajano, toda vez que uma pessoa chega para mim, e o dia que eu pecar também vai ser a mesma coisa, e fala que não pecou, pequei, reconhece, não aguentei, não deu, pequei, não consegui. Aí eu viro para essa pessoa, toda pessoa, sempre foi assim, eu viro e falo, cara, assume que você pecou, porque você quis. Não existe um ser humano sobre a face da terra que peque sem saber que está pecando. Não existe um ser humano sobre a face da terra que toda vez que vai pecar, e principalmente o cristão, ele sabe que está pecando, mas ele enfrenta a Deus, abre mão do amor e diz, depois eu peço perdão, depois eu acerto. Toda vez que um cristão vai pecar, sabe que está pecando, eu rasgo, e vou falar aqui, quando eu falava lá, quando eu estava lá lendo as Bíblias do jeito, rasgo essa porcaria, ou a Bíblia não vale nada. Porque Deus está dizendo, não haverá tentação que seja maior do que você possa suportar.
É difícil, mas o Espírito Santo está aí. Por causa desse Espírito Santo, você confessou Jesus como Senhor e Cristo habita em você. Então é possível naquela hora sair. É possível sair. É possível dizer não àquela tentação, porque seremos tentados todos. Todos nós somos tentados. Mas o amor de Deus, Deus ama tanto que ainda dá um escape. Não tem o que fazer. Sabe o dia que eu me converti, esse dia que eu fui para a igreja? Porque naquele dia eu falei, é lá que eu vou entrar no Santo dos Santos. É lá que eu vou entrar no santuário. É lá que eu vou entender o fim deles. Eu cheguei e comecei a chorar e cantar, porque minhas filhas cantavam, até uma cantava escondida. Mas lá naquele lugar, eu falei, epa, é isso aqui, tá certo. A casa está limpa. Lá naquele lugar, eu tenho provisão, já entendi aquilo. Agora eu confessei Jesus como Senhor, Cristo habita em mim. E naquele dia o pastor pregou sobre perdão. E eu entendi que eu tinha que pedir perdão para meu pai, para minha mãe, meu pai. Aquela história de nunca abraçar, de ser aquela coisa, aquela confusão de pai, de filho. E eu saí do culto à noite, saímos do culto às 10 horas da noite. E eu falei assim, vamos lá em casa, casa do meu pai. Meu pai mora em Assis, São Paulo, bem no alto. Quem conhece Assis, tem um santo de lata lá numa rotatória. Meu pai mora naquela esquina, pertinho do McDonald's ali, no alto. Vê toda Assis assim. Vamos lá, de noite. Eu sei que meu pai dorme cedo. Mas eu fui lá. O que você vai fazer? Pedir perdão. Mas só que a varanda do meu pai, a área, dá para a cidade, assim. Bem a vista toda. Antes de entrar na casa, eu cheguei na varanda com a Thelma. Falei, Satanás e seus demônios. Vem comigo. Vamos entrar. Aí a Thelma arrepiou. Que é isso? Ué, eles precisam entender e saber o que um homem de Deus faz. Eles precisam ver. Vamos lá junto. Entramos. Não sei quantos demônios veio. Não sei. Mas eu chamei. Entramos. Pai, mãe, perdão. É aquela choradeira, aquela coisa. Não interessa se meu pai perdoou, se entendeu, se não entendeu. Não interessa. O que interessa é o que eu fiz. Porque eu entendi que aquilo é necessário. Acabou, saímos lá fora, na varanda. Satanás e seus demônios, vaza! Some! Acabou! Pronto. Eu fiz. Pastor nenhum ensinou. Era o primeiro dia de igreja. Ou o segundo culto, seria o primeiro? Ninguém. Bíblia, palavra, a provisão, a escape, o Espírito Santo mora em mim. Eu sou o templo do Espírito. E é isso que é a vontade de Deus, que é o que o amor de Deus faz. Porque é desejo de Deus. 1 Timóteo 2,4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu fiz uma pergunta lá. Se todos aqui confessaram Jesus como Senhor, ou se tem alguém que não fez essa confissão ainda, e ficou pensando e quer fazer agora, levante sua mão. Se tem alguém. Amém? Ninguém? Amém. É uma decisão sua. Mas agora então eu faço outra. Porque se você tem o Espírito Santo, se o Espírito Santo já te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, se agora você sabe que você é casa, morada de Deus, templo do Espírito, eu quero chamar você aqui à frente, porque tem que vir. Não tem outro jeito. Eu fui lá na varanda e eu saí da varanda. Eu chamei para entrar e eu pedi para sair. Eu gosto muito da área de libertação, demônio, essas coisas. Às vezes eu brinco, eu gosto de um demônio. Ah, como é bom um demônio. Como é bom. Não porque não gosto da show. Não gosto. A pessoa vem dando show, não. Vamos para o cantinho, vamos para o quartinho. Sabe por quê? Porque o demônio, você fala assim para o demônio: sai em nome de Jesus, ele sai. Para o ser humano, para onde você fala sai, ele não sai. Você fala fica, ele não fica. Você fala senta, ele não senta. E tem hora que você tem que falar assim: corpo, larga esse demônio em nome de Jesus.
Que o demônio quer sair, mas o cara não deixa. Então já resolvi isso cedo. Falei, demônio, vem. É assim que eu vou fazer agora. Agora se é perdão. Se é isso, se é aquilo. Agora sai. Para entrar aqui vai ser difícil. E aí eu vou cuidar, para que eu não caia. Não sou super-homem. Se você tem o Espírito Santo e está passando por algumas dificuldades ou lutas, então agora é a hora que você vai vir aqui à frente. E você vai mandar embora. Você vai falar, sai, eu sou morada do Espírito, a minha casa vai ficar limpa, está limpa, por que eu vou trazer sujeira de novo? Porque isso é entrar na câmara do amor, é isso? Enquanto eles cantam, você vem para a câmara do amor, então. Vem resolver essa parada, não sei, qualquer coisa, mas vem falar assim, acabou, depois você procura o teu líder, procura o pastor, conversa com ele aqui, é só isso, você vai chegar aqui e falar, demônio, acabou. Alma, acabou, porque a alma grita, por isso está escrito, amansa-te, aquieta-te, alma. A alma grita, porque o passo é simples, eu confesso Jesus, eu me torno morada e eu tenho escape. Se você passa dificuldade numa área, se você está sendo aí lutando com algumas tentações, tem escape. Não caia na mentira de Satanás. Você pode. Então, vem à frente, vem falar aqui você mesmo. Você vai falar, acabou. Acabou. Vamos fazer isso enquanto canta? Vem aqui, é todo momento. Se o Espírito Santo falar para você vir, você vem. Se ele falar para você ficar ali, você fica. Se ele falar para você ficar ali, você fica. Se ele falar para você vir aqui, você vem. Vem. E Deus te abençoará. Vamos ficar todos em pé.